Obrigado, Patrícia. Ela já está querendo fazer o meu trabalho, introduzir os próximos painelistas, mas foi muito bom. Vou chamar aqui agora o Thiago Valença para falar um pouquinho da experiência da empresa Wikivolt. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu nem trouxe a apresentação mesmo, eu só vou mostrar a imagem do produto, só para que vocês conheçam. E vou contar basicamente a nossa experiência com tudo isso, né? Então eu sou o Thiago, eu sou responsável lá pelas aquisições de matérias-primas e embalagens da companhia toda, né? Então é um desafio para a gente, porque a gente lida com outros tipos de commodities tradicionais do mercado, então lidar com negociações da sócio-biodiversidade foi sempre um desafio para a gente teve que aprender a negociar esse tipo de insumo e que hoje é um dos principais ingredientes já da companhia, né? E a gente vai falar de castanha basicamente, que a gente utiliza em pães. Bom, história da Wikibold. A Wikibold é uma empresa brasileira, de família alemã, mas ela é 100% nacional. As fábricas ficam ali no eixo Rio-São Paulo, né? Ela tem já um pouco mais de 80 anos de vida. E o foco sendo produtos alimentícios, né? Principalmente na parte de panificação. E esse pão com castanha do Pará, castanha do Brasil, a gente ainda considera como castanha do Pará, ele existe desde 2010. E ele ainda é um dos pães mais vendidos do Brasil quando a gente fala em pão integral, né? A história toda com o Imaflora, a gente começou a conversar em 2014, basicamente. A Patrícia foi o laço inicial e bateu na porta da Wikibold. A gente já consumia castanha, mas não conhecia nada sobre negociações de sócio-biodiversidade. A gente comprava no mercado normal, vamos chamar assim, né? E aí a gente oficializou todo esse processo basicamente em 2015, foi quando a gente efetivamente começou as conversas, né? E tudo começou com a região do Xingu. E aí de lá para cá, uma série de coisas aconteceram e a gente foi aumentando esse volume de negócios e foi aprendendo a lidar com produtos da sócio-biodiversidade, tentando respeitar toda a maneira mesmo de vida de todas essas populações, né? E que para nós, empresas que lidam com um mercado super agressivo, isso é muito diferente, né? A gente que pensa sempre em volume, em atendimento de prazo, em redução de custo, né? Então, lidar com a sócio-biodiversidade é um desafio para as empresas, né? Eu me coloco aqui, talvez em nome das empresas, as startups assim, é diferente porque ela já vive isso na veia, mas pra gente que vive num mundo muito mais capitalista é diferente. Então, os sócios ou a ideia da empresa, a identidade da empresa precisa ter mais ou menos isso no DNA para conseguir fazer dar certo, né? Porque senão não dá certo. Os desafios eles são grandes, são maiores mesmo, né? E aí falando do fechamento de 2018 praticamente, então de lá para cá os processos foram acontecendo e aí em 2018 a gente trabalhou com 3 grandes regiões, né, que eram todas as regiões onde o selo Origem estava presente efetivamente. Então foi a região da Calha Norte, do Xingu e do Rio Negro. E aí foi um volume efetivamente representativo, né? Então a gente em 2018 com essas 3 regiões a gente movimentou mais ou menos 7.000 hectolitros, né? Então teve uma movimentação de um pouco mais de R$ 1,5 milhão. Então é uma movimentação bem significativa para a empresa e muito significativa também para todas as regiões, né? E que isso só foi efetivamente possível concretizar por conta dessas relações, dessa integração da rede, né? Quando a Patrícia falou sobre escala e que fazer essa escala via rede, via mais territórios, ela está certíssima. Pelo menos na visão das empresas, ela está certíssima. Porque assim cria-se uma escala, mas respeitando realmente o modo de vida tradicional, porque não chega à exaustão daquele produto em uma região só, né? A gente consegue pulverizar isso em toda a região, né? E aí, falando de desafios,
Bom, a começar pelo desafio logístico, né, que todas essas regiões super afastadas dos grandes centros urbanos, né? Então, é um desafio logístico bem significativo mesmo, né? Então, é um risco compartilhado entre as instituições, as próprias comunidades, as famílias e a empresa, né? Mas é uma coisa que é possível, né? Criando arranjos em rede, criando arranjos assim em conjunto, é possível conseguir negócios que efetivamente sejam interessantes para as duas partes, né? E aí a comunidade acaba evoluindo isso também, né? O objetivo foi tentar fazer as negociações empresa direto com comunidade, tirando um pouquinho todos esses intermediadores, para que o valor final fique um pouco com a própria comunidade. Aliás, hoje mesmo o Felipe, da região do Rio Negro, falou sobre uma reportagem que saiu na Folha Boa Vista, falando sobre o trabalho dos Waiwai, né, e da importância desse tipo de negociação entre empresas e comunidades, a importância da valorização do produto, né? Então fala lá do contrato, por exemplo, da Wikibold em relação aos Waiwais, que a valorização do produto passou de 76% a 100% de valorização do produto. Então isso mostra o quão desvalorizado estava o produto dessa região, né? E que tinha muita gente aí, muito intermediário no meio, ganhando e ficando com toda essa riqueza, né? Não ficava absolutamente nada com as comunidades. Então, para a empresa e para as pessoas que participam diretamente deste projeto, é um orgulho pessoal e é uma dedicação diferente da compra de qualquer outro ingrediente dentro da companhia, né? Então, para a gente acredita que é possível, sim, ter escala, fazendo esse trabalho em rede, né? E é muito importante, extremamente importante, que outras empresas possam participar deste negócio, né? Que outras empresas dividam toda essa responsabilidade junto com as comunidades e que aí, efetivamente, a gente crie escala, mas sem alterar exatamente o modo de vida tradicional. Tá bom? Obrigado, é isso. Muito obrigado, Tiago. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai ouvir a Renata, do Grupo Pão de Açúcar. Já tem uma mudança de computadores. A gente tem que se adaptar, porque já não consigo, por exemplo, gravar um pendrive. Então, estamos aqui. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, a gente ficou super feliz com o convite. Uma honra estar se reconectando, eu acho, com Origens e todos vocês. Eu trabalho na área de sustentabilidade e de investimento social, lá do Grupo Pão de Açúcar. E aí eu queria contar um pouco para vocês do grupo e principalmente como a gente tem se adaptado aí, né, a essa relação comercial que tem sido feita não só com as comunidades, mas com pequenos negócios, que já é uma lógica bem diferente do que a gente trabalha, e um pouco dos desafios que a gente tem enfrentado por aí. Você me ajuda? Pode passar. Bom, só trazer um pouco da grandiosidade, né, do grupo. A gente tem mais de 1.000 lojas espalhadas no Brasil, 22 centros de distribuições e entrepostos. A gente está presente em 18 estados e no Distrito Federal e está aí com aproximadamente 99 mil colaboradores. Então, é muito grande. A gente tem todas essas marcas que elas estão mais presentes, né, na sua maioria no Sudeste, mas o açaí atacadista é um que está aqui já com algumas lojas no norte do Brasil. E aí, pode passar mais uma? O que eu queria contar para vocês? Hoje a nossa lógica assim, de trabalho, né, resumidamente, claro, a gente compra já o produto pronto, transformado da indústria direto, que vem aí de um processo, né, de matéria-prima, que a gente brinca não, mas que a gente olha para isso, mas a gente se foca muito no cliente e da onde a gente compra já produtos prontos, que são o que a gente chama de produtos convencionais, né, comuns, refrigerantes, farinhas, mercearia básica. E a gente se relaciona com todos esses órgãos e essas pessoas, né, esses atores,
E para isso a gente entendeu que a sustentabilidade ela devia estar intrínseca ao modelo de negócio. E, portanto, a gente criou alguns eixos de trabalho que tentam ajudar a gente a melhorar essa relação olhando para a sustentabilidade do negócio. E aí, esses são alguns. E eu quero falar principalmente de três, desculpa, que aí eu vou deixar um aí também provavelmente que vai falar depois. Quando a gente fala dessa relação com pequenos negócios, a gente hoje então está naquela lógica comum, né, com grandes empresas. A gente, desde o ano passado, criou uma categoria que chama diferenciados, já entendendo que a gente precisava de uma relação diferenciada com alguns tipos de fornecedores. E dentro do diferenciados tem uma pessoa, que é a Vivi que está aqui, que cuida do Caras do Brasil, que é o programa que eu vou explicar para vocês, que é justamente ainda um olhar ainda muito mais cuidadoso para esses pequenos negócios que vêm de comunidades, de associações, de cooperativas. E aí a gente entende, aí isso ficou muito claro também, acho que nesses 2 últimos dias, de que existe uma distância, né? Como é que a gente aproxima essas duas pontas, né? Quem produz do varejo tradicional. E eu acho que aí a gente também tem um papel aí via nosso instituto, GPA, que é o fomento dessa cadeia. E aí a gente apoia alguns projetos, entre eles a Conexos, que aí eu deixo para o Valmir explicar depois. E aí, eu contando um pouco desse consumo e oferta consciente, hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande de que tipo de produto que a gente coloca na nossa gôndola. Né? A gente é o eixo entre tudo que está vindo da indústria e o que a gente disponibiliza para os consumidores. Então, a gente tem como missão tentar cada vez mais trazer produtos mais sustentáveis e saudáveis e tentando olhar e levando em consideração toda a cadeia, né, a forma de produção, como ele é produzido, se ele está dentro das normas que são necessárias e tudo mais. Então, para isso, a gente tem um programa há mais de 20 anos. Então, eu sempre falo que ele está se reestruturando, se ressignificando, porque são 20 anos já de caminhada, tentando aí fazer um novo modelo de comercialização ali dentro, que é um programa, pode ir mesmo, que começou com um olhar muito mais de artesanato, de produção de comércio justo, tinha uma parceria com o Sebrae para capacitação das entidades. Em 2008, a gente começa a ter uma mudança no próprio corpo diretivo da empresa, o que deu aí uma pequena... enfim, a gente fala que tem ondas do Caras do Brasil, deu uma ondinha ali para baixo. Mas em 2015 ele volta com um viés muito mais de gastronomia, ingredientes culinários. E aí a gente teve novamente uma outra mudança na empresa, que ele ficou um pouco abandonado, assim, vamos falar. E aí no ano passado, a nossa área, junto com o comercial, porque ali eu não consigo fazer nada sozinha, eu dependo do negócio, a gente se juntou, foi levar de novo para a diretoria e conseguiu o aval de dar continuidade ao programa, ressignificando todo ele. Então, hoje, a gente está passando por uma reestruturação e um reposicionamento do programa Caras do Brasil, que também é bem desafiador nas grandes empresas, que é uma governança compartilhada entre 3 áreas, né? O marketing da BU, que cuida da marca, da marca Pão de Açúcar, BU é unidade de negócio, a parte comercial e a gente de sustentabilidade. Então, só isso já é um grande desafio interno. E vai mais. Então, só para contar para vocês, essa era a carinha dele até então. E aí a gente hoje tem trazido muito mais esse brasilidade, sabor e produção sustentável para a gôndola. Então, a gente está se colocando como um programa de incentivo à pequena produção sustentável brasileira, valorizando essa cultura, né, alimentar regional. E por isso, até pelo nome do programa... Ah, não, faltou... Eu ia pular um slide. Não, pode ir para aquele mesmo. A gente entende muito que o Caras ele só funciona que tem um produto, tem todo esse viés de sustentabilidade, como ele é produzido, por quem que ele é produzido, que é muito importante, e qual é a região que ele representa. Então, pode ir mais um. A nossa ideia com o Caras é trazer realmente... Vixe, deu ruim aqui?
Ah, foi? Ah. É trazer realmente as caras do Brasil, né? Quais são os ingredientes típicos de cada uma das regiões. Então, a ideia é blocar mesmo uma ponta de gôndola. Então, pode ir para a próxima. Com cada uma das regiões. Então, eu tenho cada prateleira para cada uma das regiões. E a última, que essa daqui ainda é um protótipo, vai ser o que a gente está falando de presenteáveis, né? São kits, algumas coisas um pouco mais prontas. Então, a ideia é trazer também um pouco de explicação do programa, o que o cliente entende ali. E nesse novo, já que a gente está, estou falando que a gente está sempre evoluindo, já vai ter também um QR Code que leva para mais informações. Então, a ideia é, assim, tentar trazer uma nova lógica para o mercado. A gente entendeu, ao longo desses anos, que deixar esses produtos junto com outros produtos não é uma competição leal. Então, por isso que a gente bloca ele. Então, isso tem muito a ver com os desafios que eu quero comentar com vocês. E aí eu também já conecto um pouco com Origens, que é essa questão de espaço, né? Hoje a gente tem que, entre aspas, concorrer com todos os outros produtos que vocês encontram no mercado. Então, a gente tem um limite físico, literalmente, de espaço, de comunicação, né? Então, esse é um desafio bem grande. A gente também tem um desafio que é chegar, né? Esse modelo de negócio que a gente tem hoje, ele é muito difícil de chegar nas pequenas comunidades, nas associações. Então, o Origens ele também vem para nos ajudar justamente nessa conexão, né? Como é que eu encontro esses produtos, de quem são esses produtores e até como um atestado de garantia dessa qualidade e me dando toda a credibilidade por meio de todos os sistemas de rastreamento, transparência e das garantias socioambientais. Então, hoje, o que a gente tem de portfólio do Origens é o mel dos índios do Xingu, que é um produto que está com a gente há muito tempo, foi um dos pioneiros na gôndola de caras do Brasil, e o óleo de pequi, e a gente está cadastrando os novos produtos, que é a pimenta vanil e a castanha. E aí, o que eu queria também deixar para vocês, que foi uma provocação que nos foi feita, que é quais são esses desafios dessa relação, né? Hoje a gente vê que falta, como eu disse, espaço. A gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar isso para o consumidor e para gerar valor para ele. E a gente a gente até ontem teve uma pesquisa, isso a gente faz bastante pesquisa com o consumidor lá no Pão, e muitos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos que tenham viés social ou ambiental, estão dispostos acreditam nesses produtos, mas a hora que a gente vê, de fato, a compra dele, às vezes ela não está presente. Então, não tenho todas as respostas, eu queria deixar, já comentei isso com alguns grupos, acho que é mais uma discussão de rede disso, mas talvez tenha alguns outros pontos aí que a gente tenha que costurar melhor e que a gente precisa, assim, do trabalho da rede para transformar isso num ambiente onde o consumidor, a hora que ele olha para um produto e ele vê um preço maior e um produto, às vezes, que ele não entende para que ele usa, ele... Ah, não, isso tem alguma relação ali, eu já ouvi falar, já